De um lado, uma técnica usada apenas pelos homens mais fortes de suas respectivas eras, Shanks e Roger. Do outro, uma técnica usada pelo maior nome da história da marinha. Um dos poucos homens que conseguiram bater de frente com o próprio rei dos piratas. Mas afinal de contas, qual a técnica mais forte? Chega mais que a gente vai analisar tudo direitinho pra chegar a uma conclusão. Fala galera, eu me chamo Thales e continuando essa saga de vídeos longos eu tive uma ideia brilhante. Por que não falar das duas habilidades que acabaram de ser mostradas na obra? Muito provavelmente você deve estar me achando louco porque eu decidi falar de dois ataques que acabaram de ser introduzidos, ou seja, a gente não tem muita informação sobre. Mas na verdade, como fã de One Piece, eu tenho a obrigação de fazer esse tipo de coisa. E de fato, essas técnicas apareceram pouquíssimas vezes em ação, assim como seus respectivos usuários. Mas levando em conta todos os feitos e os impactos que seus golpes trouxeram, a gente consegue fazer uma análise bem aprofundada para chegar a uma conclusão sobre qual é a técnica mais forte. E é por isso que se você quiser continuar vendo vídeos longos como esse, já deixa o like aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo que eu venho trazer para você. Sem demorar muito, vamos para análise. Vamos começar falando sobre a técnica que apareceu primeiro na obra, o Kamusari. Ele foi usado pelas duas pessoas mais fortes de suas eras, sendo Shanks e Roger. Ao que se sabe, essa técnica necessita de uma espada para que o usuário consiga revestir o Haki do Rei nela. No caso de Roger, ele conseguiu produzir um ataque extremamente forte que foi capaz de jogar o Oden para longe como se não fosse nada. E olhe que o Oden ainda se preparou muito bem para receber esse ataque. O cara colocou suas duas espadas para fora tentando absorver o impacto do golpe. Apesar do ataque não ter causado tanto dano no Oden, isso foi o suficiente para que ele nem mais cruzasse o caminho do Roger. A gente também tem o Kamusari do Shanks, e o seu golpe foi extremamente mais impactante, porque apenas com isso foi suficiente para derrotar Killer e Kid, como se os dois não fossem nada. Fora que nessa ocasião, Shanks muito provavelmente utilizou o Haki do armamento avançado em sua técnica, pois nenhum dano do corpo do Kid foi exposto, o que nos dá a entender que seus danos foram internos. Para muitos, só pelo fato de ele ter derrotado o Kid, isso já torna o ataque do Shanks muito mais forte do que o do Roger. Mas será mesmo? Bom, no caso do Shanks, ele de fato causou um impacto maior na sua vítima. O Kid e o Killer não são fracos. Ambos têm força suficiente para começar uma batalha contra Big Mom, por exemplo. Mas não dá para comparar com o Oden, galera. O cara simplesmente tem um corpo de aço e é capaz de aguentar muita coisa que esses dois não aguentariam. Porque só pelo fato dele não ser um usuário de Akuma no Mi, isso torna seu corpo fisicamente ainda mais poderoso, principalmente em questões de habilidade com Haki. A gente sabe que pessoas que não têm poder de frutas possuem um Haki do armamento extremamente poderoso para compensar essa falta da Akuma no Mi. Fora que o Oden passou exatamente 1 hora num caldeirão queimando enquanto segurava os 9 bainhas. Sério, esse é um feito que o Kid e o Killer não conseguiriam fazer de jeito nenhum. Por isso eu não vou nem falar muito. É certeza que o Oden é muito mais resistente que o Kid e o Killer juntos. Logo, o feito do Roger é ainda mais notório do que o do Shanks. Vocês têm noção que o ataque do Roger jogou o Oden a centenas de metros enquanto destruía troncos e árvores volumosos pelo meio do caminho? Fora que, se acrescentarmos que Shanks é rival direto do espadachim mais forte do mundo, Drogo Mihawk, temos que considerar que uma técnica de espada qualquer não seria nem efetivo. Ou seja, essa técnica foi forte o suficiente, mesmo na mão do Shanks, para rivalizar com alguém que está no topo usando espadas. Enfim, só nessa comparação a gente consegue ter um pouco de noção de quanto essa técnica é roubada e precisa. Agora, saindo do Kamusari, a gente vai para o Galaxy Impact, a técnica do marinheiro mais querido desse mundo. Meus amigos, Garp simplesmente a centenas de metros da ilha Hachinosu usou um golpe que foi capaz de destruir a cidade inteira. Obviamente a gente pode concluir que esse ataque está completamente envolvido em Haki do armamento avançado em um nível que jamais foi visto aqui. Mas a questão é, será que tem Haki do rei imbuído nesse ataque? Bom, até agora nada referente a esse assunto foi mencionado. Mas sim, tudo indica que Garp tem Haki do rei. Basta pensar um pouco, quais foram os maiores rivais do Garp? Entre eles nós temos Barba Branca, Roger e até mesmo Don Chinjao. Todos eles eram usuários de Hao Shoku. Então, como é que ele seria capaz de bater de frente com todos esses piratas sem usar Haki do rei? E ficou muito claro a diferença que essa habilidade faz em combate. Porque se o Luffy não fosse capaz de usar Haki do rei, ele jamais seria capaz de vencer o Kaido. Isso é muito nítido na batalha. Porque quando o Luffy não estava revestindo seus golpes em Hao Shoku, o Kaido não sentia quase nada. Teve até um momento que o Luffy passou uns 3 minutos socando o Kaido com a 4ª marcha e nada aconteceu. Já quando ele utilizou o Haki do Rei avançado, a batalha mudou completamente. Os golpes do Luffy agora causavam dano ao Kaido, que foi inclusive obrigado a começar a se esquivar. E olha que o Luffy só estava na sua forma padrão. Ou seja, analisando todos esses pontos, é quase impossível do Garp ter batido de frente com o Roger sem saber usar o Haki do Rei.
Fora que no momento em que ele usa o Galaxy Impact, é possível vermos os famigerados raios vermelhos que são típicos no momento em que o usuário ataca com o Haki do Rei. Até onde a gente sabe, o Garp pode até não ter as características de um rei para conseguir utilizar essa habilidade, mas pessoas como Sengoku, Yamato e Oden conseguiram essa habilidade sem almejar o topo ou o império de determinada coisa. Além de que Luffy é um usuário de Haoshoku, o que indica que ele herdou essa habilidade da família assim como Yamato fez. E não podemos esquecer que Garp deveria ter sido o almirante da frota no lugar do Sengoku. Então temos que levar em consideração que ele estaria apenas abaixo de Kong em hierarquia. Ou seja, simplesmente pelo fato dele ter sido cotado para ser a pessoa responsável por todos os almirantes, seria lógico pensarmos que ele tem que possuir um poder acima de todos. E para isso, ele necessitaria não só do Haki do Rei, mas sim de todos os Hakis bem treinados. Então, pelo fato de tudo indicar que o Garp tem essa habilidade, e pelo fato dos raios vermelhos estarem expostos no momento do ataque, a gente pode bater o martelo dizendo que o Galaxy Impact usa o Haki do Rei. Ou seja, somando com o Haki do armamento avançado, ele dá um soco à distância capaz de acertar um alvo que esteja até mesmo uns 500 metros. Já com o Haki do Rei, ele reveste seu punho para poder fazer um ataque ainda mais poderoso. E certamente foi isso que causou toda aquela destruição em Hachinosu. Mas enfim, analisando o ataque de ambos, qual o mais forte? Bom, ambos têm lados positivos. No caso do Galaxy Impact, ele dá ao Garp uma possibilidade de causar dano em área muito grande. Essa habilidade é muito útil durante uma guerra, porque assim ele conseguiria derrubar grande parte dos inimigos. Fora que ela aparentemente não desgasta muito o Garp, pois ele usou esse golpe apenas para derrubar a cidade, sabendo que ainda teria que enfrentar o Barba Negra ou algum dos seus homens. Já no caso do Camusari, esse ataque demonstrou ser impecável na curta distância. Shanks conseguiu derrubar 2 dos principais piratas da nova geração com apenas um golpe. No caso do Roger, ele mandou o Oden para longe como se não fosse nada, sendo que nesse caminho ele esbarrou em diversas árvores com um tronco 10 vezes maior que um ser humano. Então, por fim, o mais forte de todos é depende. Pois é, parece meio decepcionante, mas de fato esses ataques possuem suas próprias características. O Galaxy Impact não é muito aconselhado para usar contra um Kaido ou uma Big Mom, mas sim para atacar um adversário a longa distância ou para causar danos no maior número de inimigos possível. Já o Camusari, ele é perfeito para usar numa batalha a curta distância. Caso o Roger ou o Shanks estejam diante de um Kaido da vida, esse ataque seria perfeito para causar danos em alguém extremamente resistente. Então, sendo assim, eu acredito que no geral o Camusari pode ser considerado mais forte. Porque se você voltar lá no finalzinho de Dressrosa, vai ver que o Luffy virou a cidade ao avesso mesmo sem saber que era possível usar a forma avançada do Haki. Ou seja, técnicas mais parecidas ali com o Galaxy Impact são mais comuns no mundo de One Piece. Claro que tem uma grande diferença. Agora, uma técnica como o Camusari, aí já é mais difícil de se ter por aí. Afinal de contas, qual ataque que seria forte o suficiente para derrubar Kid, Killer e Oden? Mas agora eu quero saber a sua opinião. Num X1 porradaria franca, quem venceria? Garp com Galaxy Impact ou Roger com Camusari? Bom, como eu já disse, eu acho que o Camusari leva. Mas comenta aqui se você concorda ou discorda. Então se você chegou até aqui, eu te agradeço muito. Mas antes disso aí, já deixa o like se você curtiu o vídeo, que me ajuda pra caramba. E não esquece de se inscrever no canal, que cara, vai me ajudar bastante. Sério, eu preciso muito da sua inscrição pra continuar produzindo vídeos longos desse jeito. Enfim, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer, a gente se vê no próximo vídeo. Hashira falando e vazando. Fui!